levar lá, beleza? Vamos para a palavra de Deus então. Papai, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, louvamos a tua palavra, louvamos o teu poder, Senhor, sobre essa noite. Que nós podemos sair daqui mais cheio do teu Espírito Santo. Faça toda a tua vontade aqui, papai. Deus, toque no coração de quem tem que tocar, Senhor. Essa chama que está ardendo no coração dessas pessoas. Eu sei que o Espírito Santo já está fazendo algo no coração dessas pessoas, Pai. Que recebemos neste louvor, Senhor, que recebemos através da palavra da abertura, que recebemos através da palavra da oferta, Senhor. Agora, Senhor, continue fazendo muito mais, Pai, porque se tem mais, eu quero mais. Se tem mais, eu quero mais de Ti. Amém? Se tem mais? Se tem mais? Aleluia, glória a Deus, isso aí. Bom, David Keeler, nós estávamos no congresso, reacendendo a chama, e o David Keeler falou algo interessante. Ele estava ministrando, a simplicidade que ele estava falando, de colocar uma pessoa e chamar a atenção de Deus. E ele falava assim, se tem mais, se tem mais, se tem mais, porque se tem mais, eu quero mais. Isso já tinha algo no meu coração. Eu sempre falei, Deus, eu não me conformo simplesmente em sentir um arrepio, eu não me conformo com as coisas que eu passo, é maravilhoso, tremendo, mas se tem mais, eu quero mais. Eu falo que até na live que eu fiz, que 2 Coríntios, quando o Espírito Santo, Deus, Ele quer, nós podemos saber até a mente, os pensamentos de Deus, fluir do Espírito Santo. Eu fico, Deus, os milagres que o Senhor fez, a sua palavra diz que nós faremos milagres maiores do que o Senhor fez. Deus, aquelas maravilhas que foram feitas, eu quero experimentar isso, Pai. Se tem mais, Pai, eu quero mais. E isso foi algo no meu coração que sempre foi colocado. Porque se tem mais, gente, se a Bíblia nos oferece mais, você pode ter mais. E eu quero, em Mateus, conta a história de Pedro, Tiago e João. Eles estavam, Jesus pegou eles e falou assim, vamos ali comigo. E levou para o monte. E chegou naquele monte, a Bíblia diz que o rosto de Jesus ficou transfigurado, que as vestes dele ficaram brancas, que ele ficou irreconhecível, transfiguração dele, e apareceu para ele Elias e Moisés. Eles estavam lá conversando, batendo papo, Elias e Moisés. Eu fico imaginando Pedro olhando para aquilo e ficando ansioso de ver aquela sensação, aquele avivamento, aquela experiência que ele estava lá, e ficou assim, nossa, olha como nós estamos aqui vendo Elias e Moisés e Jesus ali. Nossa, ele ficou tão ansioso, que ele foi e interrompeu. A Bíblia diz que Pedro falou assim, mestre, ainda bem que nós estamos aqui, porque agora fazemos uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Sabe o que Pedro estava querendo falar? Mestre, que avivamento tremendo esse. Agora eu quero fazer uma tenda aqui, para a gente morar aqui, para a gente não sair dessa presença mais, não sair dessa sensação que nós estamos vivendo. Nós saímos de um congresso tremendo, nós saímos de um culto tremendo, e quem não fica assim, nossa Deus, eu não quero sair daqui mais não, Pai, oh Deus, está tão gostoso, eu não quero ir embora, eu não quero sair daqui. Quem de nós não pensa nisso? Foi a mesma sensação que Pedro estava sentindo naquele momento. Deus, eu não quero sair daqui mais não, oh que glória, vamos fazer uma casa para o Senhor, uma casa para Moisés, uma casa para Elias, e a gente vai ficar aqui. E o mundo, esquece o mundo. Quando ele falou isso, veio uma voz, Pedro se curvou, e eles desceram para o monte. A primeira coisa que aconteceu, foi que o pai de uma menina trouxe um filho, que estava endemoniado, e falou assim, nossa, os seus discípulos não conseguiram expulsar eles. Olha, e Deus falou com Pedro, na hora deve ter falado,
a gente não pode viver o avivamento só naquele local. Nós temos que sair. O avivamento acontece, mas algo tem que ser pós o avivamento. Porque pessoas estão esperando que nós vivemos cheio do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 13 diz o seguinte: ao que Jesus respondeu, precisa abrir essa ainda, não? Vou só ler para vocês, depois vocês anotem quem tem que anotar. Mateus capítulo 13, versículo 11, diz o seguinte: ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem mais será dado, e terá abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não vê, e ouvindo não ouve, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías. Se tem mais, você quer mais? Eu vou falar 2 pontos aqui hoje, disso, se tem mais, eu quero mais. Primeiro ponto que eu quero falar é esse: Jesus, ele fala para os seus discípulos, fala assim: ei, se você quer, eu vou te dar. Se você quer mais, eu vou te dar mais, com abundância. Mas o que vocês não querem, esse eu vou tirar. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? É como você olhar para um lago, olhar para um mar, e ver aquele mar grande assim, e falar: nossa, infinito esse mar. Quem aqui já foi no mar e quando começou a olhar assim para o mar e falou assim: nossa, não dá para ver nem tantas águas que tem, que mar infinito é esse? É como você olhar para o mar e viu o mar e falou: o mar infinito, e você entrou, e você molhou a pontinha dos seus pés, você falou assim: nossa, a água está tão boa, eu quero mais. Você começa a ir mais fundo, você fala: nossa, tá boa, dá para mergulhar, dá para ir mais fundo, você começa a ir, as águas começam a chegar no seu joelho, as águas chegam no seu lombo, e você decide se você quer ir mais fundo ou parar por ali. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 11, Jesus falou assim: o reino dos céus, mas aquele, isso não concedido, pois ao que tem mais, mais será dado, e terá com abundância. Aqui, se você quer, continue indo, porque quanto mais fundo você for, mais Deus vai te dar. Quanto mais fundo a gente querer ir com Deus, Ele vai nos dar. Se hoje você tem intimidade com o Senhor, e acha que está satisfeito, eu falo uma coisa com você: Deus, Ele pode te dar muito mais intimidade com Ele. Se você tem dons espirituais, fala assim: eu estou satisfeito, Deus, Ele pode te dar muito mais dons espirituais. Se você tem alguma chama ardendo no seu coração, mesmo que você não sabe o que é, mas se você buscar o Senhor, Ele vai te dar muito mais. Porque quem quer mais, Ele vai dar mais. Quem quer mais, Ele vai te dar mais. Porque muitos de nós pensamos assim: Deus, você tinha que ser igualar a todo mundo. O Hudson tem muita intimidade com Deus, vamos dar um pouquinho para o Ramon, um pouquinho para a Jéssica, um pouquinho para a Bia, porque aí o seu reino vai ser estendido. Deus, coloca igualdade. Por que uma pessoa tem um dom, por que outra pessoa... Bom, Deus, dá um dom, meio dom para cada, que todo mundo vai ficar legal. Que a gente pensa que tudo tem que ser igualdade. Vamos igualar todos os dons, vamos igualar todas as intimidades, mas Deus, Ele quebra tudo e fala assim: ei, não. Se Ele está buscando e Ele quer mais, Ele vai ter mais. Se você está buscando, se você não está buscando, você não vai ter mais. Porque eu vou dar mais para aquela pessoa que quer ter. Porque aquela pessoa, ela está me buscando e ela quer mais. Está ardendo no coração dela algo maior. Então eu vou dar para ela mais, porque ela quer. Porque ela quer. Igualdade
Nesse ponto, não. Porque se você querer algo, Ele vai te dar mais ainda. No versículo 14 diz o seguinte: ouvindo, vocês ouviram, e de modo nenhum entenderam. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. O coração desse povo está endurecido. Sabe o que quer dizer isso, gente? Muitos de nós chegamos à presença de Deus, muitos de nós estamos passando por um louvor maravilhoso, e o nosso coração está tão endurecido que nós não conseguimos ter a sensibilidade de querer ouvir a voz de Deus. Uma vez uma pessoa me falou algo no meu encontro, ou foi na igreja, eu não lembro, mas ele falou algo seguinte: sabe por que as mulheres recebem mais? Porque a sensibilidade da mulher é muito maior do que o homem. O homem tem aquele dilema, sabe? O homem não chora. O homem tem que chorar não, na frente dos outros. Você recebe uma unção tão poderosa e fala assim: não vou chorar. Ai, tem gente aqui, eu não vou chorar. Porque o coração está endurecido. Se nós temos a sensibilidade de querer ouvir a voz de Deus, Ele vai derramar sobre nós. Tem mulheres, não, Léo, tem mulheres que é mais dura do que um homem, mas a mulher tem a sensibilidade maior do que um homem. A mulher pode ser mais forte, tem que pensar ser mais forte, mas o homem é mais forte. A sensibilidade. Então o que eu falo é que nós temos que ser sensível, com o pensamento sensível, quando ouvir a voz de Deus, ouvir, e deixar Ele agir, porque aqui a Bíblia diz que o coração de muitos estava endurecido, e hoje nós vemos que muitas pessoas estão com o coração duros realmente, não querem receber nada. Deus falou que você não falou, mas por quê? O coração está endurecido. Abrem sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Eu vi uma história essa semana, que a história é que um jovem pegou, tinha uma corda ligando as cataratas de Foz do Iguaçu, das cataratas de Foz do Iguaçu para as cataratas da Argentina, e tinha uma corda no meio dela, e o jovem pegou, subiu em cima da corda, e começou a equilibrar na corda, para atravessar as cataratas. Chegou e todo mundo olhando, falou: não, ele vai cair, nossa, chegou, equilibrou e chegou no outro lado, e chegou uma senhora que chegou e falou assim: nossa, parabéns, viu, você conseguiu atravessar as cataratas, hein? Aí o jovem olhou para ela e falou assim: você duvida que eu vou conseguir atravessar essa catarata com um cabo de vassoura? Ela: não, duvido não, eu vi você atravessando as cataratas com um cabo de vassoura, para você vai ser tranquilo. Aí chegou para ela e falou assim: você duvida que eu consigo atravessar essa corda novamente para o outro lado, com os livros na cabeça? Não. Ela: não, para você é tranquilo, você conseguiu atravessar uma vez, para você é tranquilo. Você duvida que eu consigo atravessar essas cataratas de novo, com um carrinho de mão? Falou assim: não duvido não, é tranquilo para você, eu vi você atravessando, não duvido. Você duvida que eu consiga atravessar o carrinho de mão com uma pessoa lá dentro? Ela: não, duvido não, eu vi você carregando, eu vi você atravessando. Ele falou assim: então monta no carrinho de mão que eu vou atravessar com você. Ela: você está doido? Aí não. Em Tiago diz que a fé sem as obras são mortas. Muitos de nós acreditamos na palavra que Deus vai mudar nossa vida, que Deus ele vai transformar nossa vida, que Deus ele pode fazer um milagre, que nós acreditamos no sobrenatural das pessoas, mas quando é com nós não acreditamos. Muitos de nós pregamos aqui arrependimento, que Deus pode perdoar nossos pecados, mas quando nós estamos diante do Pai, nós não acreditamos que Deus pode perdoar nosso pecado.
Nós vemos as pessoas e acreditamos que ela pode fazer mais para Deus, que Deus ele pode nos usar mais. Mas quando Deus fala assim, agora é a hora de você usar, não, Deus, eu não consigo, eu não sou capaz não, Pai. Ô Deus, coloca outro no meu lugar. Por quê? Porque nós não acreditamos. Como essa mulher, ela acreditava, mas quando chegou para ela correu. Em Lucas capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte, vamos ler do 1 até o 2, depois nós vamos pular para o 10. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe o poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças. Também enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Versículo 10. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinha feito. Ele, levando consigo, retirou-se para uma cidade chamada Betsaída. Mas as multidões souberam disso e seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhe falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximou de Jesus e disseram, dispersa a multidão, para que indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e se encontre ali alimento. Pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, porém, lhe disse, dei vocês mesmo de comer a eles? Os discípulos responderam, não temos mais que 5 pães e 2 peixinhos, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, faça com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos para o céu, abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que distribuísse entre os povos. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Em Lucas capítulo 9, versículo 1 a 2, diz o seguinte, que Jesus ele deu uma ordem para os seus discípulos, vai, pregue a palavra de Deus, eu estou colocando todo o poder sobre vocês, para os demônios se submeterem à sua autoridade, para que a região onde você pregar, a palavra de Deus seja lançada, vai e pregue. Deus deu uma ordenança para os discípulos, e os discípulos foram. No capítulo 10, versículo 10 diz o seguinte, que os discípulos, eles voltaram dessa viagem, e começaram a conversar com Jesus, cara, nossa, o que a gente fez naquele lugar? Eu fui numa tribo, e comecei a pregar, e aquelas pessoas começaram a aceitar Deus, começaram a falar, eu quero Deus, eles começaram, não, deixa eu te contar outro aqui, Jesus, eu tinha um coxo, que ele estava lá, e tinha muita gente, muito tempo que ele não era, que ele estava esperando uma cura, e eu simplesmente falei com ele foi curado. Jesus, olha, nossa, aquele poder que o Senhor manifestou, que o Senhor nos deu, aquela autoridade, aquilo foi colocado sobre as regiões, e as pessoas estão acreditando, Jesus. Eu não sei vocês, mas eu penso que isso foi um avivamento. Você imagina chegar numa cidade e as pessoas sendo curadas? Você imagina chegar numa cidade e você começar a falar e 100 pessoas levantar a mão e falar assim, eu aceito Jesus como seu Salvador? Você imagina você chegar numa cidade e os demônios submeterem a sua autoridade que foi concedida por você? É um avivamento que aqueles estavam vivendo. Nós estávamos um dia no hospital lá orando, e eu saí e falei, oh Deus, eu queria ver essa porta abrindo aqui, e esses povos tudo correndo aqui, esse povo enfermo, eu estou curado,
um avivamento como esse. E os discípulos, eles presenciaram um avivamento, algo incrível que eles estavam vivendo. Eles presenciaram e começaram a contar para Jesus: nossa, Jesus, ele foi tremendo, nossa, é muito bom, é uma autoridade. Aí Jesus falou assim: peraí, vamos embora, vamos sair daqui, vamos ali para o deserto. E começou a ir. Eu creio que aquelas pessoas que foram curadas pelos seus discípulos, estavam no meio daquela multidão, falou: eu vou acompanhar. E começaram a ir para o deserto. E Jesus começou a pregar para aqueles povos. Nossa! E a Bíblia diz que ele começou a curar as pessoas. Então, quando vinha mais cura, as pessoas começaram a ver: nossa, que top! E Jesus pregando, e passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas, passou 4 horas, os discípulos vindo escurecendo, falando assim: quem vai falar para o mestre lá, que está na hora dele interromper a pregação, porque já está escuro? Quem que vai lá falar para o mestre lá, ir lá no altar e falar com o ouvido dele assim: Deus, Jesus, está escuro, vamos encerrar? E eu acredito que os discípulos falaram: então vão todo mundo, se vai um, vão todos. Vai xingar um, vai xingar todos então. E os discípulos foram, falaram: Jesus, é o seguinte, está escuro, olha, se eles dispensa eles, porque senão eles vão morrer no deserto. Dispensam ele, acaba, encerra o seu sermão, pede eles para ir para a aldeia, para ir cada um para a aldeia, para uma casa, se alimentar, hospedar. Vai, Jesus, encerra. Aí Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: mas não, bom não, dê eles de comer vocês mesmos. Imagina aqueles discípulos olhando para a multidão e falam assim: como nós vamos dar de comer para eles? E um se levanta e fala assim: Senhor, você quer que a gente vá na aldeia para comprar comida para esse povo todo? Nós vamos passar com oferta aqui, aí eles vão dar aqui a oferta, a gente vai lá na aldeia e compra. Jesus perguntou: o que vocês têm em mão? Não, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. A pergunta que eu faço para vocês é: o que vocês têm em mão? Porque muitos de nós pensamos que para fazer as coisas para Deus tem que acontecer algo sobrenatural. Sabe, aquele momento que a gente pensa assim: oh Deus, para eu fazer um avivamento, para eu fazer algo lá fora, eu tenho que ser arrebatado, ter um encontro com o Senhor, e eu voltar para a terra e falar da palavra do Senhor. Muitos de nós pensamos assim, que tem que fazer igual o pastor Edson, que veio um dia aqui, que tomou um tiro no coração, que ele morreu, depois ele voltou, para começar a fazer as coisas de Deus. Muitos de nós pensamos que isso, que vai ser o nosso combustível para ir lá e fazer as obras de Deus. Mas não. Deus, Ele só pergunta: o que vocês têm em mãos? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Esse é seu melhor? Sim. Deus, Ele chegou para Moisés e falou assim: Moisés, eu estou te chamando para você resgatar os povos de Israel que estão sendo oprimidos lá no Egito. Deus, mas logo eu? Sim, mas eu não tenho nada. O que você tem em mão, Moisés? Eu tenho simplesmente um cajado. Eu tenho um cajado, Senhor. Só isso que eu tenho em mãos. Joga esse cajado no chão. E o cajado virou uma serpente. Deus! E ele viu que aquele cajado era poderoso. As águas dos egípcios estavam impuras. Coloque o seu cajado nas águas, Moisés. A água ficou limpa. Eu estou com sede. Moisés, bate seu cajado na pedra. Jorrou água. Moisés, agora nós estamos cercados pelos egípcios. Moisés, bate seu cajado no mar. E o mar se partiu no meio. Eu pergunto a vocês: o que vocês têm em mãos? Qual é o seu melhor que você tem para Deus? Vem um gigante,
de 3 metros, querendo derrotar os israelitas. E a Bíblia diz que o exército tremia de medo deles. A Bíblia diz isso. E veio um rapazinho que historiadores falam que ele tem 1,50 m a 1,65 m no máximo. Quem é esse cara? Não vai se meter não, é o Golias. E Deus fala: Davi, o que você tem em mão? Eu só tenho um estilingue, né? O quê? Bodoque. Só tenho um estilingue, eu tenho só isso e tenho umas pedrinhas em mão. É o suficiente, Davi. Pode ir. Sabe por quê? Eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que vocês têm em mão para dar para Deus? Qual é o seu melhor que você pode dar para Deus? Porque se tem mais, você quer viver mais o sobrenatural de Deus, você tem que colocar o seu melhor para Deus. Mas o meu melhor para Deus é ser mãe. Ei, então faça o seu melhor na sua casa. Seja a melhor mãe, porque o seu filho vai ver Deus na sua vida, e ele um dia ele vai estar aqui no altar, e vai pregar para milhões e milhões de pessoas. Ah, o meu melhor para Deus é cuidar de criança, então cuide o melhor, porque talvez você está cuidando de um Billy Graham da vida. Ah, o meu melhor não, Léo, o meu melhor é tocar violão, Léo. Então toque o seu melhor. E ensine a outras pessoas a amar o violão e amar a Deus como você ama. O meu melhor é dançar. Dance com o seu melhor, que as pessoas possam ver o Espírito Santo através da sua vida. Se você tem o melhor para Deus, dê o melhor de Deus. Tem o melhor para Deus? Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Ah, eu só sei jogar bola. Então dedique o seu melhor no futebol, e quando você virar um profissional, você coloca a grandeza de Deus lá. E fala assim: Deus é maravilhoso. Tudo que você fazer, dê o seu melhor para Deus. Eu te pergunto, qual é o seu melhor que você tem em suas mãos para dar para o Senhor? Os discípulos chegaram e falaram assim: Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. É o suficiente que eu preciso. Deus, mas é 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens. É o que eu preciso. É o que eu preciso, 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que Jesus olhou para o céu e falou: Pai, abençoe. Ele olhou. A Bíblia diz que ele começou a partir o pão. E deu também para os seus discípulos. Agora, se eu fico imaginando os discípulos colocando aquele cesto e começando a partir o pão. E aquele pão não acabava. O que está acontecendo? Esse pão não acaba e começa a partir mais, e aquele pão não acabava. Por quê? As mãos dele ele conseguiram ver. Qual é o seu melhor que está nas suas mãos? Qual é o seu melhor que está nas suas mãos? Deus, ele não pede nada a mais do que ele te deu. Ele não te pede: ah, eu quero que você levante um carro, se você não tem força para levantar um carro, porque ele sabe das suas capacidades. Ele só te pede o melhor. E o que você tem de melhor para me dar? O que você tem de melhor para me dar? É isso? É os 5 pães e 2 peixinhos? Então, peraí então. Esses 5 pães e 2 peixinhos eu vou alimentar 5.000. Mais de 5.000, porque aqui contou só os homens. Imagine mulheres e crianças. Ah, o meu melhor que eu tenho, Deus, é um cajado. Então esse cajado vai fazer milagre. O melhor que eu tenho é uma funda. Essa funda vai fazer milagre. O melhor que eu tenho, Deus, é a minha palavra. Essa sua palavra vai fazer milagre. O que você tem para oferecer para o Senhor? Qual é o seu melhor? Hoje, eu quero dar um presente para aquela pessoa que decidir dar o melhor para Deus.
Aquela pessoa que se levantar daí e falar assim: Deus, eu quero te dar o meu melhor para o Senhor. Eu quero orar por você e vou te dar um presente. Porque eu creio que Deus vai fazer maravilha através da sua vida. Eu creio que Deus ele vai restaurar pessoas através da sua vida. Oh Deus, um dia eu já senti, como acabamos de cantar, reacende a chama dentro de nós. Porque aqui, todos aqui, eu creio que já teve uma chama ardendo dentro do coração dela. E essa chama talvez se apagou porque algo aconteceu na sua caminhada. Essa chama talvez se apagou porque obstáculos teve no meio de sua caminhada e conseguiu apagar ela. Mas hoje, Deus ele está querendo restaurar porque multidões querem vir através da sua vida. Reacendendo a chama dentro de você. Eu quero que você tenha algo tremendo para oferecer para as pessoas. Mas para isso, você tem que decidir. Porque nós começamos aqui, se tem mais, se você quer mais, Deus ele vai te dar mais. Porque Ele é o meu Deus. Ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus de Isaac. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus de Moisés. Ele é o Deus de Davi. Ele é o Deus de Paulo. Ele é o Deus de Barnabé. Ele é o Deus de João. Ele é o Deus de Tiago. Esse é o mesmo Deus que está aqui. E o mesmo jeito que Ele restaurou vida de tantas pessoas e fez milagre de tantas pessoas, Ele pode fazer através da minha e da sua vida, porque eu também estou incluso nisso. Eu creio que eu posso dar mais a Deus. Eu creio que eu posso viver o sobrenatural de Deus. Quero você, fica de pé todo mundo. Pode preparar a música. Se você quer mais de Deus, você quer, Michele e Evelino, pode vir aqui na frente. Se você quer mais de Deus, se você quer viver o sobrenatural de Deus, porque o avivamento dentro da igreja é fácil. O avivamento dentro da igreja é fácil demais. Pedro ele estava lá e falou assim: Deus, que possa, Senhor, que possa, Pai, que possa, Senhor, fazer uma tenda aqui, para que simplesmente a gente viva aqui. Esse avivamento que eu estou vivendo aqui, tá bom demais. Ei, Pedro, você quer mais? Vai ter mais lá na terra. A Bíblia diz que, Atos capítulo 2, que veio um vento impetuoso, que encheu aquele lugar, onde que pessoas estavam falando em línguas, pessoas eram curadas, enfermos eram restaurados. Ei, eu já falei com muitas pessoas aqui, Deus, Ele quer usar você. Quer chamar 2 pessoas aqui, eu quero orar por elas. Eu não sei se estava no coração delas de vir, mas Deus me incomodou dessas 2 pessoas. Eu vou orar por elas, a Eveline e Michele. Quero chamar a Ellen e a Julinha. Vocês 2, vêm aqui. Pode ficar aqui. Pai, você que quer mais de Deus, você que quer um presente do Senhor, eu quero que você venha aqui na frente. Eu vou te dar um presente, mas que você seja restaurado esse presente no seu coração. Porque se tem mais, se você quer mais mesmo de Deus, Ele vai te dar mais.